E aquele... Boa tarde, né? Meu povo, hoje tem algo aí que Deus está colocando no meu coração. E hoje eu senti de entrar às 3 horas, né? Na live. Hoje pela manhã também foi um tempo onde eu estou terminando de organizar umas coisas em casa. Eu não sei vocês, mas quando a gente começa a fazer aquela organização em casa, né? Parece que só vai aparecendo coisa, né? E eu estou meio que numa preparação, né, para algumas coisas que estão vindo na minha vida, né, novos momentos, novas fases. E aí eu estava organizando as coisas aqui e veio muito hoje forte de fazer as lives às 15 horas, né? E eu creio que é algo que o Senhor quer, né? Hoje nós estamos concluindo praticamente aí o mês de junho. Amanhã nós entraremos um novo ciclo, que é o mês de julho, né? Na verdade, aí, o 7º mês, entrando no 2º semestre oficialmente, entrando também um novo mover de Deus, um tempo de Deus diferente. E eu quero que a obediência ela venha sempre como um marco na minha vida, né? Então eu tenho feito isso, não sei porquê, mas nós vamos uma palavra, amém? Então já pedimos ao Espírito, nosso amigo Espírito Santo, para trazer aqui a palavra, trazer o discernimento. Todos os dias nós estamos numa live, geralmente a gente faz pela manhã, nosso horário não mudou, né? Hoje realmente aqui tem esse propósito e eu acho que está tudo conectado. Estou falando aqui para vocês e está vindo assim, né? Fechamento do semestre, o horário que o Senhor está colocando, né? Um dos horários que a gente para orar quando está em propósito, e nós já pedimos o Espírito Santo para trazer a sabedoria que ele precisa. E antes de começar, tá forte o negócio, está ele, vai. Vem muito forte no meu coração declarar o Salmo 23. Então já deixa aí no teu coração o Salmo 23 que diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente em águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor ao teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante a mim, na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Habitarei a casa do Senhor enquanto eu viver, que na minha tradução, por longos dias. Glória a Deus, né? E nós estamos também na leitura de Êxodo 17, onde nós temos alguns marcos aqui dos milagres do Senhor para o povo. E esses dias eu estava orando, porque essa passagem está muito forte, Moisés, toda essa trajetória, né, do povo. E veio algo no meu coração que era assim: Senhor, não deixa eu ficar como os murmuradores e a falta de fé, incredulidade, tudo aquilo que aquele povo ficava, sabe? Porque não é fácil para Moisés, eu acredito, viver com o pessoal murmurento. E que a gente também não seja esse povo, né? Então, às vezes, eu fico muito, quando eu estou triste, assim, sabe? Eu fico muito quietinho, caladinho. Por quê? Porque eu não quero trazer esse meu lado murmurador. Não gosto disso, sabe? Então, vamos para a palavra. O Espírito Santo traz sabedoria para nós. Depois de toda a congregação dos filhos de Israel, partiu no deserto de Sim pela sua jornada, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim. E não havia ali água para o povo beber. Então, contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tenho ali o povo sede de água. O povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para que matares de sede? E nós, aos nossos filhos, ao nosso gado? Reclamando com Moisés. Viu? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei com esse povo? Acho que ele olhava assim: Deus, né? Daqui a pouco me apedrejará, porque é o povo que se ira todo tempo. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel, toma a tua mão, a tua vara, que feriste o rio, e vai.
Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha de Horebe. Tu ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. E Moisés fez assim diante dos olhos do oceano de Israel. E chamou daquele lugar de Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Então veio Amaleque e pelejou contra Israel e Refidim. Em Refidim, né? Local que ele estava. Continuando. As páginas finas, ricas da Bíblia, né? Por isso disse Moisés a Josué: escolhe-me os homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. E mais Moisés e Arão Hur subiram no cume de outeiro. E acontecido que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de José eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele para assentar sobre ela. Arão e Hur sustentaram as mãos de um lado e de outro, assim ficaram as mãos firmes até o pôr, até que o sol se pôs. E assim Josué desfez Amaleque e seu povo um fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto em memória no livro e relata-os aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar, qual chamou o Senhor a minha bandeira. Glória a Deus, né? E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Então, o Senhor é a nossa bandeira, né? As pessoas podem perguntar: quem você serve, né? Quem é o seu Deus? O Senhor é a minha bandeira, o Senhor é o meu Pai, o Senhor é aquele que eu obedeço, que eu honro e que eu declaro que é o meu Deus. Amém, né? Poderoso isso. Então vamos entender um pouquinho aqui em Êxodo 17. Tem um capítulo que ele vai trazer, né? A parte de provisão. O que é uma provisão? Quando Deus dá uma visão, ele libera uma provisão. Ele libera recursos para a visão, certo? Segundo ponto, intercessão, onde começa, né, Moisés a interceder pelo povo. A autoridade espiritual, inclusive com os anciãos, eles vão junto com Moisés porque eram as pessoas mais sábias, pessoas que tinham realmente, eram mais respeitadas, né, espiritualmente pela sua sabedoria, pela sua vivência. Então ele traz isso também. E aqui tem a vitória pela unidade, a água da rocha, que vem lá de acordo com o que o Senhor vem. Porque a vitória foi a guerra que eles venceram contra Amaleque, e tem a água da rocha, que aqui foi quando o povo estava murmurando lá com sede, né? Então, 3 pontos importantes dessa passagem. A água da rocha. Deus traz provisão do improvável. Se você olhar assim em várias circunstâncias, você vai procurar no rio, você vai procurar numa fonte, você vai procurar água, né, em várias formas, mas não de uma rocha, né? Você não vai imaginar que aquela rocha vai ter. Assim é o agir de Deus. Ele manda a provisão de quando a gente menos espera. Às vezes aquele contrato que você estava esperando, às vezes aquela provisão daquela pessoa, aquela mão amiga, né, que às vezes você imagina que vai chegar dali e não chega. Mas o que a gente tem certeza é que a provisão virá, porque é o Deus que faz o improvável com o impossível. E uma coisa que eu peço muito ao Senhor, sabe, é que eu seja muito provedora do reino, sabe, de pessoas, de profetas, de pessoas que eu vejo que trabalham para o reino. Eu tenho muita vontade no meu coração de assim, ser mais provedora, sabe. Eu creio que o Senhor, né, vai me poder dessa graça, que é um presente poder ajudar, sabe. Segundo ponto, Massá e Meribá. É massa? Deixa eu ver aqui. Peraí. Mas eu acho que é isso mesmo. Que ele traz Massá e Meribá. Isso mesmo. Tem um acentozinho bem claro. Massá e Meribá. Então aqui é onde ele traz, né, um nome para dizer, né, que devemos evitar endurecer o nosso coração
E aqui evitar a murmuração, que é o oposto da fé. Porque quando eu estou murmurando, o que eu estou declarando? Que eu não confio em Deus, que Deus não está comigo, está arrependido em nome de Jesus. Então nós devemos eliminar a murmuração da nossa vida. Por isso que assim, Deus fala que acho que é o tomo, quando se passa, quando fica em silêncio, passa por sábio. Acho que tem uma passagem que fala um pouco disso. Então, às vezes, a gente até, para ser sábio, se cala. Entendeu? Silêncio, às vezes, é a melhor resposta. Terceiro ponto, a guerra contra Amaleque, que é a vitória espiritual. Então, enquanto Moisés estava com as mãos lá estendidas, com a bandeira do Senhor, eles ganhavam. Quando ele baixava, o povo perdia. Então, ele ficou horas assim, né? Você imagina. Então, colocaram até um sustento aqui em Moisés para que ele conseguisse ficar com os braços estendidos até eles ganharem, né? Então a sabedoria espiritual começa quando você aprende a confiar mesmo sem entender. Então confia em Deus. E agora eu estou entendendo mais ainda o que Deus me pediu para fazer nesse horário. É para confiar, né, gente? Eu tenho vivido um tempo muito, eu não sei você, mas eu tenho vivido um tempo muito entregue, de muita confiança, sabe? De muitas vezes me despir dos preconceitos e dos paradigmas que eu acreditava que era a forma de servir o Senhor, que era a forma correta de servir o Senhor, né? E na verdade, Deus, o que Ele quer de nós é que nós possamos estar com o coração alinhado com Ele. E para estarmos com o coração alinhado com Deus, nós não podemos ficar em armaduras, nós não podemos ficar em paradigmas humanos, nós não temos como ficar na nossa limitada visão. Nós devemos elevar o nível para uma nova visão, uma visão onde nós andamos não pelo que vemos, mas andamos por quem Deus é. Que nós temos Deus como a nossa bandeira, onde nós avançamos do meio ao mundo tortuoso, um meio de pessoas e de lugares que vêm querendo ditar como deve ser o melhor. E a palavra está ali disponível para mim e para você, para que nós possamos nos alimentar disso, né? Então, obrigada, Jesus, pela tua palavra. Obrigada, Jesus, por me ensinar. Obrigada, Senhor, por me aquietar. Obrigada, Senhor, por liberar o teu bálsamo. Obrigada, Senhor, porque tu és minha bandeira. Tu és a bandeira da minha casa. Tu és a bandeira da Titânia. Tu és a bandeira da minha vida. E isso eu não abro mão. Então, são lágrimas derramadas, são renúncias. E quem diz que servir a Deus é viver sem renúncia? Pelo contrário, são muitas renúncias das riquezas e do mundo para viver aquilo que Deus tem para nós. Então eu quero que essa palavra fique para você. Você encontra nossa live, todas as lives aí, desde uma boa temporada que eu tenho gravado no YouTube. Você também tem no Spotify, quer ouvir no carro, quer ouvir enquanto está treinando, tem uma palavra para te alimentar. Da minha humilde, né, forma de agir, porque eu acredito que eu estou aprendendo, estudando aqui junto com vocês, quando há uma preparação lousa dessa, de uns tópicos desse, é quando eu estou aprendendo. Então realmente é uma humilde, né, forma intelectual humana, mas é com grande amor que eu faço a obediência ao Senhor. E se me alimenta, eu tenho certeza que vai te alimentar. Amém? Então que Deus te abençoe. Amanhã, em nome de Jesus, estaremos profetizando aqui nesse novo semestre, nesse novo mês. Estaremos aqui glorificando o nome do Senhor mais um dia. Eu falo para vocês, quando ele falou para fazer as 3 horas, eu achei óbvio que eu estava sem vontade. Não, são todos os dias que eu estou assim, meu coração queimando. Não são. Mas essa é a Cíntia, né? Eu digo que às vezes tem gente que fala assim, eu quero falar com a Cíntia, não a Cíntia Titânia. Porque a Cíntia Titânia, ela vai com força, né, com ousadia. A Cíntia, ela já é mais assim, de colo, precisa de carinho. E por que, Cíntia, que tem essa diferença? Porque a Cíntia Titânia, ela tem um propósito. É quando eu entro no meu propósito, onde eu não posso negociar minhas fraquezas diante daquele propósito. Mas a Cíntia, ela é só filha de Deus. E aí, por que eu falei disso? Não é engraçado? Por que eu tô falando? Mas a Cíntia, ela já precisa de colo, ela já é filha do papai, entendeu? É diferente. Não sei explicar, não sei se eu consegui explicar, mas é isso. Então que Deus te abençoe. No link da bio você encontra vários materiais que vão te ajudar
a entender a mente, entender essa questão de você estar buscando ao Senhor. Eu espero ter contribuído aí com a tua vida. E obrigada, Jesus, porque eu me enchi. Amém? Deus te abençoe. Fique com Jesus.